nós vamos falar para vocês sobre a parte da solubilidade dos gases, tá certo? Então vamos antes falar um pouco sobre a parte de solubilidade, coeficiente de solubilidade nas soluções, fazer só um exemplo. Nós já demos uma aula aqui para vocês, né, a semana passada sobre esse assunto. Vamos só fazer uma questão e depois ver a parte dos gases para que vocês não se confundam lá no vestibular, ok? Acompanha aí, fera, aí na telinha. A solubilidade do oxalato de cálcio a 20 graus Celsius é de 33 gramas por 100 gramas de água. Qual a massa em gramas, aí ele deu a fórmula aí, do oxalato de cálcio, depositada no fundo do recipiente, quando 100 gramas do cálcio são adicionadas em 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Ora, ele deu o coeficiente de solubilidade, ele deu a solubilidade a 20 graus Celsius, que é 33 gramas para cada 100 gramas de água. Ou seja, 100 gramas de água consegue dissolver 33 gramas do oxalato. Aí ele perguntou, e se eu botar 200 gramas de água e 100 gramas do oxalato, o que é que irá ocorrer? Então eu sei que 100 gramas, de acordo com o coeficiente de solubilidade, 100 gramas dissolve 33. Então 200 gramas de água vai dissolver o dobro disso. O dobro de 33 vai ser quanto? Fazendo a regra de 3, 66. Então dessas 100 gramas que ele colocou, só 66 vai ser dissolvida. Então vai aparecer no fundo 100 menos 66. É quando você vai para cá, para cá, para cá. Quando você pega um copo com água e vai colocando o açúcar. Aí você tem agora uma solução, porque você tem açúcar, o soluto, e a água, o solvente, que dissolve o açúcar. Então você vai botando açúcar, a água vai dissolvendo, dissolvendo, até que chega o ponto máximo que ela consegue dissolver, que é o coeficiente de solubilidade. Se você botar uma parte a mais do que isso, a açúcar vai lá para o fundo, é o que a gente chama corpo de chão ou corpo de fundo. É a massa depositada lá no fundo. Então a água vai dissolvendo, dissolvendo. Quando atinge o coeficiente de solubilidade, se você botar mais soluto, o açúcar vai aparecer lá no fundo, como se você faz isso em casa, ok? Vê o açúcar lá no fundo, é porque o solvente já dissolveu tudo que podia dissolver. Então isso é o coeficiente de solubilidade. Nós temos uma aula aí no nosso blog, você pode assistir, né, só sobre essa parte aí. Ok? Então, olha só, vamos voltar para a questão, vamos fazer rapidinho, só para a gente lembrar vocês a parte com gás, que é muito importante para vocês não perderem isso. Então, ó, a solubilidade do oxalato de cálcio a temperatura de 20 graus Celsius é 33 gramas por 100 gramas de água. Então, repetindo, 100 gramas de água dissolve 33. Aí ele pergunta, qual a massa em gramas do oxalato depositada no fundo do recipiente quando 100 gramas dele são adicionadas a 200 gramas de água? Ora, a mesma temperatura, 20 graus Celsius. Se 100 gramas dissolve 33, 200 gramas de água vai dissolver quanto? X, o dobro. Fazendo essa continha aí, eu fiz aqui para vocês, né? X vai dar exatamente 66, ok? Então, se eu coloquei 100 e dissolve 66, como a gente viu nos cálculos, dissolve 66, então vai ficar 100 menos 66 que dissolve, vai ficar lá 34. Então nós vamos ter uma mistura heterogênea. Então das 100 gramas que a gente colocou, vai aparecer 34 aqui, ó, no fundo do recipiente, ok? Essa era a questão, esta era a pergunta. Vai para cá, para cá, para cá. Como nós já fizemos esse assunto, e lá você tem a parte de solução insaturada, solução saturada e solução supersaturada, vai aparecer aí no nosso blog, anota aí, você vai lá, procura a aula minha de Química, professor Luiz Carlos, onde fala de coeficiente de solubilidade, que a gente está explicando lá, solução insaturada, quando é que ela é saturada e quando é que ela é supersaturada. Agora vamos para uma questão, que aí eu coloquei o soluto dentro d'água, lembrando diluição, tá? Nós vamos agora, lembrando a parte de solubilidade, tá certo? O soluto dentro d'água, mas nós vamos lembrar agora uma questão que cai muito no vestibular, que é a parte de gás, e bem rapidinho vocês vão entender essa parte. Acompanha aí na telinha, ok? A poluição térmica
provocada pela utilização de água do rio ou mar para refrigeração de usinas termoelétricas ou nucleares, vem do fato da água retornar ao ambiente em temperaturas mais elevadas, que é a inicial. Este aumento de temperatura provoca alteração do meio ambiente, podendo ocasionar modificações nos ciclos de vida e de reprodução e até mesmo a morte de peixes e plantas. O parâmetro físico-químico alterado pela poluição térmica responsável pelo dano ao meio ambiente Aí vem aí as perguntas. Então vamos ler rapidamente. A poluição térmica provocada pela utilização de água de rio ou mar para a refrigeração de usinas termoelétricas ou nucleares, vem do fato da água retornar ao ambiente em temperaturas mais elevadas que a inicial. Este aumento de temperatura provoca alteração do meio ambiente, podendo ocasionar modificações nos ciclos de vida e de reprodução e até mesmo a morte de peixes e plantas. O parâmetro físico-químico alterado pela poluição térmica responsável pelo dano ao meio ambiente para cá, para cá, para cá. Então, vestibulando, aquela água que é usada, né, para refrigerar os reatores nucleares, na parte dessas usinas, como foi dito no texto, ela retorna ao rio, só que ela, na hora que esfria, ela, né, aparece ali a troca de calor ali, tá certo? Entre uma temperatura mais elevada e a água na temperatura mais fria e a água sai quente. E essa água, ela vai para o rio. Quando ela vai para o rio, ela vai a uma temperatura mais elevada, porque houve troca de calor. Quando ela chega no rio, ela chega muito quente. O que é que acontece lá no rio? Quando essa água chega mais quente, na água do mar, na água, na piscina, na água do rio, de um lago, existe oxigênio dissolvido, tá certo? Então, o oxigênio está ali dissolvido. Se a água vem a uma temperatura maior, esse oxigênio ele sai, porque aumentando a temperatura da água, diminui a quantidade de oxigênio presente lá na água, no rio, tá certo? Porque o gás, quanto maior a temperatura, tá? Menos gás você vai ter lá diluído. Por exemplo, quando você abre um refrigerante quente, um refrigerante, ele tem lá CO2, é tão bom o refrigerante que ele tem gás carbônico lá dentro, CO2. Aquele gás que sai do cano de escape, ele está lá no refrigerante. Quando você toma CO2, aí estava lá bem geladinho, vai para o seu estômago, a temperatura do seu estômago é maior. É bem mais elevada, 35, 36 graus. Então, aquele gás que estava dissolvido no líquido, como aumentou a temperatura, o líquido dissolve menos. Então, expulsa aquele gás, aí sai o CO2 em forma de arroto. Então, ali é CO2, você está sendo o cano de escape. Então, quando eu aumento a temperatura, o gás, o líquido, consegue dissolver menos gases. Então, lá no rio, quando a água resfriou a termoelétrica ou a usina nuclear e voltou para o rio numa temperatura maior, ela volta lá na temperatura maior, ela expulsa o gás que está lá no rio, que é o oxigênio que lá tinha. E aí, o oxigênio, os peixes, as plantas, tudo necessita desse oxigênio que estava dissolvido. Como aumentou a temperatura, diminui a quantidade de oxigênio dissolvido, falta oxigênio e às vezes aparece lá no rio ou um lago aquele monte de peixe morto. Exatamente porque a temperatura diminui a quantidade de gás dissolvido. Né? Em alguns compostos, vocês viram aí, há pouco tempo a gente fez uma questão que o oxalato de cálcio dissolve a água, 100 gramas de água a 20 graus Celsius, dissolve 33 gramas. E vocês viram em muitos compostos que aumentando a temperatura, ela dissolve mais. Então, aumentando a temperatura, consegue dissolver mais soluto. Em vez de 33 gramas, poderia ir para 40 gramas. Se aumentasse para 60 graus Celsius, se aumentasse para 80 graus Celsius, poderia ir para 70 gramas, porque o aumento de temperatura, o soluto é dissolvido uma quantidade maior. Mas já nos gases, não. Quando você aumenta a temperatura, o líquido, em vez de dissolver mais gás, o gás é expulso. É o contrário. Por isso que nós pegamos aqui esse final, que eu disse para vocês, na aula de ontem e de domingo, que hoje a gente ia terminar lembrando essa parte no caso do gás, né, sendo soluto, sendo dissolvido no líquido,
que não funciona do mesmo jeito que a gente viu na aula de ontem, em que nós passamos aqui explicando a parte do soluto dissolvido no solvente, ok? Então, é importante vocês observarem isso daí, para que vocês não confundam. Então, vamos voltar à questão. Ele perguntou: o parâmetro físico-químico alterado pela poluição térmica responsável pelo dano ao meio ambiente é, aí, letra B, a diminuição da solubilidade do oxigênio na água, ou seja, o oxigênio é um gás, está lá presente na água, dentro da água, mas quando eu aumento a temperatura da água, então esse oxigênio que estava dissolvido na água, ele é expulso. O líquido dissolve menos, ele consegue dissolver menos oxigênio. Então, se o gás vai embora, fica menos oxigênio, leva à morte dos peixes. Então, o responsável por esse aumento de temperatura na água, e quando aumenta a temperatura na água de um rio, morre os peixes, é porque houve diminuição da solubilidade do oxigênio na água, ok? Então, lembre-se, quando você abre um refrigerante quente, assim que você abre, ali também devido à diferença de pressão, dentro lá do recipiente a pressão era muito alta, quando você abre um refrigerante quente fora, a pressão é menor, então diminuiu a pressão, também aquele gás é expulso, porque numa pressão menor, o refrigerante, o líquido lá, dissolve menos gás, então ele expulsa o gás, ok? Então olhe para cá. Um gás dissolvido no líquido. Se você diminuir a pressão, diminui a quantidade de oxigênio que ele pode dissolver num gás lá. Então o gás é expulso. E se aumentar a temperatura, também, ok? Então cuidado. Diminuindo a pressão, o líquido dissolve menos gás. Então por isso que o refrigerante e a cerveja, quando ela é fechada a uma pressão altíssima, para uma quantidade enorme de CO2 entrar e o líquido conseguir dissolver esse CO2. Então o refrigerante, a cerveja, ele, na hora que vai misturar o gás ao líquido, é numa pressão enorme. Quando você abre a tampa do refrigerante ou da cerveja, passa a ser a pressão do ambiente, que é uma pressão menor, em torno de 1 atm a nível do mar. Aí aquele gás, ele é expulso, ele sai porque o líquido não consegue mais dissolver ele. Porque ele só conseguiu dissolver porque o aumento de pressão fez com que o líquido dissolvesse mais gás. Na hora que você abre o refrigerante, que diminui a pressão, então ele não consegue mais dissolver aquele gás e sai aquela quantidade enorme. Ok? Por isso você vê aquelas espumas na cerveja e no refrigerante. A mesma coisa com a temperatura. Se você pega um líquido, como refrigerante que estava bem geladinho, e você coloca no seu estômago com a temperatura maior, esse aumento de temperatura faz com que o líquido não consiga mais dissolver aquele gás e empurra o gás para fora e sai o CO2 do refrigerante ou da cerveja. Então lembre-se, aumentando a pressão eu consigo dissolver mais gás no líquido. Aumentando a temperatura, eu consigo dissolver menos gás e o gás vai embora do líquido. É o caso do rio. Quando você aumenta a temperatura ou joga uma água quente no rio proveniente dessa água que estava refrigerando lá uma usina, aquela água quente que entra no rio faz com que o oxigênio seja expulso do rio e os peixes morrem. Beleza, vestibulando? Vai aparecer aí o nosso blog, aí você tem mais de 700 aulas gratuitas, escolhe a matéria, escolhe o professor, tá certo? E fiquem com Deus.